é a diferença entre dar as coordenadas para um filho neurotípico e para um filho autista? A criança neurotípica, ela vai responder de imediato o que você pedir para ela fazer, ou seja, a coordenada que você der, seja obedecendo ou não, mas ela vai corresponder de imediato. Mas o seu filho autista, ele pode não entender o que você pediu para ele, ou talvez por que você está pedindo aquilo. Ou até ele pode estar no mundo imaginário dele e não dar atenção ao que você está pedindo para ele, as coordenadas que você está dando para ele. Ou até mesmo ele pode não entender que ele precisa te dar um retorno, que ele precisa ter uma reação. Por exemplo, vou compartilhar com você uma experiência que aconteceu com o meu filho Henrique. Logo que eu descobri o diagnóstico, e eu fui tratando, desenvolvendo ele, trabalhava muito com ele em casa. E eu percebi, numa época, que eu estava dando as coordenadas para ele, fazer tal coisa ou não fazer tal coisa. E ele continuava fazendo o contrário. É como se ele não estivesse realmente me obedecendo. Então, num momento eu falei, filho, você não está me obedecendo. E eu percebi que, na verdade, ele não sabia o significado da palavra obedecer. O que significa obedecer? O que é obedecer? Então, naquele momento, eu parei com as coordenadas e disse para ele, você sabe o que significa obedecer? Estou falando assim devagar porque eu sempre falava devagar para o Henrique. Eu não falava rápido, como normalmente eu falo. Mas eu falava devagar para que ele pudesse ter um tempo de assimilar as mensagens que eu estava enviando para ele, as palavras que eu estava falando, para que ele pudesse decodificar na mente, entender, ter um momento do processo de entender a quantidade de palavras que eu falava para ele. E isso eu não fiz nenhum curso para aprender, nenhum profissional me ensinou, mas eu fui tendo essa experiência, eu fui entendendo que eu precisava falar mais pausadamente para que ele tivesse esse tempo de entender, assimilar. Então, eu expliquei para ele, filho, o que significa a palavra obediência? Bom, não posso deixar de lembrar um outro detalhe muito importante. Para o Henrique e para a maioria dos autistas, você precisa ser direta nas suas orientações, nas suas explicações. Não resolve você ficar dando muitos detalhes. Ao invés de você estar ajudando, você vai estar confundindo a mente deles. Então, é melhor que você seja direta e reta, ao ponto. O que você quer explicar. Simples assim, preto no branco. Então, eu expliquei para ele, filho, obedecer é o seguinte, eu sou sua mãe, você é meu filho. Eu falo, você faz. Eu falo, você obedece. Entendeu? Ele me disse. A partir daquele momento, pronto. Eu dava as coordenadas, o Henrique fazia. Por que ele não fazia antes? Porque ele não entendia o significado da palavra obedecer. Então, muitas vezes, nós, mães, estamos falando com os nossos filhos autistas, dando os direcionamentos, dando as coordenadas, mas a gente não para pensar que o que é óbvio para nós não é para eles. Para eles, muitas vezes, não faz sentido aquela frase, aquela coordenada que você deu, aquela orientação, aquele pedido, não faz sentido, nem muito menos sentido alguma palavra que esteja na frase que você falou. E se não faz sentido, eles não vão demonstrar nenhum interesse. E por que é tão importante você, mãe, saber disso? Porque você não precisa se sentir frustrada, achando que você está falando para as paredes, que o seu filho não te ouve, que o seu filho não te ama. Vou contar para você uma outra situação que aconteceu com o Henrique e com muita frequência, e eu apliquei uma técnica que eu também desenvolvi. Funcionou muito
E agora, muito raramente, eu preciso aplicar essa técnica. Eu falava, eu dava as diretrizes para ele, as coordenadas. Por exemplo, filho, guarda esse copo no armário, por favor. É como se eu realmente estivesse falando para a parede. É como se ele não tivesse me ouvido, não tivesse dado atenção. Então, eu comecei a falar o nome dos objetos do local onde nós estávamos. Por exemplo, na cozinha. Copo, prato, panela, fogão, geladeira, parede, mesa. E aquilo despertava a atenção dele. E ele, a primeira vez, ele me disse assim: mãe, você está falando com objetos. Eu disse: sim, estou falando com os objetos. Por quê? Porque eu falei algo para você e você não me respondeu. Então eu pensei: vou falar com os objetos? Talvez os objetos me respondam. E ele fez assim: repete de novo, por favor. Aí eu repeti: você pode guardar esse copo no armário, por favor? E aí ele fez. E ele entendeu a minha brincadeira, a minha técnica. Então, a partir daquele momento, tudo que eu pedia para ele, e ele não me respondia, não me dava atenção, eu usava essa técnica. Parede. Então, parede, você pode fazer aquilo para mim, parede? E ele começava a responder. Então, ele foi entendendo nessa brincadeira que no nosso mundo real, quando alguém fala com outra pessoa, esse alguém espera uma resposta, espera um retorno. É assim que funciona, né? Então, assim, na nossa realidade, quando falamos algo para alguém, nós esperamos um retorno. E ele foi entendendo isso. Então, você não precisa ficar chateada, pensando: mas o meu filho não me ouve, que triste. Não, ele te ouve sim. Simplesmente não faz sentido para ele te dar uma resposta, a grande maioria das vezes.